Olá, sagrados! Tudo bem? Eu sou a Sâmia e faço parte do Templo Escola Flor de Lis. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a cultura hindu e o que podemos aprender com ela. Eu vou falar um pouquinho, um resumo de um contexto geral sobre o hinduísmo, né? A cultura hindu. E aí depois eu vou entrando nos assuntos. O hinduísmo é uma cultura que foi originada na Índia, como uma religião com costumes tradicionalistas. Essa cultura barra religião já existe há bastante tempo. O hinduísmo possui uma tradição desenvolvida, que no seu sistema de crenças engloba práticas religiosas, espirituais e filosóficas. Os seguidores do hinduísmo acreditam em vários deuses e na reencarnação e na predestinação. Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas vidas, eles têm a oportunidade de evoluir, até chegar no estágio em que se une a Brahma, a realidade suprema. No hinduísmo, existem milhares de deuses e deusas, mas os sábios afirmam que todos eles são apenas diferentes formas de um mesmo e único Deus. Dos vários deuses, 3 se destacam: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Criação, preservação e destruição são os 3 momentos da atividade divina. O hinduísmo ensina, como panteísmo, que o homem está unido com a natureza e com o universo. O universo é Deus, estamos unidos a Ele. Então, todos nós somos deuses. Agora, eu vou entrar um pouquinho, vou entrar, no assunto, que é a Trimurti. A Trimurti é a trindade que une os 3 principais deuses do hinduísmo. No livro Padma Purana, tem textos sagrados de crença hindu, que conta que o Ser Supremo, no caso Deus, decidiu criar deuses a partir do seu corpo para habitar na Terra. Do seu lado esquerdo foi gerado Brahma, ao seu lado direito gerou Vishnu, e ao centro de seu corpo, Shiva. Depois disso, o Ser Supremo também foi responsável pela criação do universo. Desde o momento em que o Ser Supremo gerou Brahma, Vishnu e Shiva, houve o surgimento da Trimurti, a trindade que fez com que essas 3 maiores divindades do hinduísmo sejam os deuses da criação, preservação e destruição, né? Porque aí agora eu vou entrar num contexto aqui com vocês. Porque pra gente, né, pra criar o mundo, pra criar uma vida, pra criar um ciclo, a gente precisa de uma criação. E durante esse tempo de criação, a gente precisa da preservação, porque a preservação ela vai preservando o que está sendo criado. E durante esse tempo de preservação, a gente precisa de destruição. Porque se a gente acha que algo não está certo, ou algo não está ali no momento, ou algo não está certo, a gente vai vir com a destruição, vai destruir. E aí, naquele lugar, vai construir algo, que vai vir a criação, vai construir algo muito maior e algo que vai fazer muito... que vai ajudar muito mais pessoas do que o que estava construído antes. Então, é um ciclo. Primeiro vem a criação para criar, a preservação para preservar aquilo que a criação criou, e a destruição para destruir aquilo que não tá certo ou não está num eixo certo. Aí vem novamente a criação para criar, a preservação para preservar e a destruição para destruir. Então, é aquele tal pensamento. Se eu tô com um pensamento ruim na minha cabeça, estou
criando um pensamento. Não, não. Né? Estou com um pensamento ruim. Aí vai vir a destruição para destruir esse pensamento e vai levar embora. Aí vem a criação, né? A criação vai criar um pensamento bom para que eu pense em coisas boas. E a preservação vai vir para preservar o pensamento bom. E aí a destruição age novamente quando eu estiver criando um pensamento ruim. Então funciona basicamente dessa maneira. Eu dei uma interagida para vocês entender como é que funciona esse ciclo da criação, da preservação e da destruição. Vocês já ouviram falar dos dias de vida de Brahma? Brahma é o deus da criação. Algumas pessoas provavelmente nunca ouviu falar sobre essa teoria da cultura hindu. Essa teoria tem como objetivo explicar a origem do mundo. A história é baseada no dia do despertar de Brahma, o deus da criação, quando ele abriu seus olhos após um sono profundo e cósmico. E assim aconteceu o surgimento do mundo. Então, essa teoria da cultura hindu, que se chama Os Dias de Vida de Brahma, é uma teoria que conta, né, que é baseada na criação do mundo, né, na origem do mundo, da criação do mundo, que foi aonde Brahma acordou de um sono tão profundo, de um sono tão cósmico, e ao ele abrir os olhos, teve a explosão, e aí teve o surgimento do mundo, entendeu? Ao ele abrir o olho, teve aquela explosão e o surgimento do mundo. É basicamente a teoria do Big Bang, né? Que a gente, quando tá na escola, a gente lê, a gente entende sobre, a gente estuda sobre a teoria do Big Bang. É basicamente essa mesma teoria, só que relacionada a um lado mais... É contado por um lado da cultura hindu. Então, os hindus, né, teve toda... né, é uma teoria contada de um outro ângulo, de uma outra vista, de um outro conhecimento, né, vamos dizer assim. Agora, eu vou entrar com vocês no... vou ler um pouquinho para vocês sobre cada deus. E esses deuses são 3 deuses: Brahma, Vishnu e Shiva, que são os deuses que fazem parte da Trimurti, certo? Primeiramente, a gente começa com Brahma, o deus da criação, que também representa o equilíbrio, a força e sabedoria. Sua aparência é de um ancião. Com isso, mostra o seu vasto conhecimento. É da sua essência aonde tudo flui e para onde tudo retorna. Apesar de ser invisível, o ser mitológico, ele está em todas as coisas. Suas características mais marcantes são as suas 4 faces, que simbolizam os 4 Vedas, demonstrando que seu conhecimento é suficiente para criar o universo. Seus 4 braços, que seguram objetos que possuem grandes significados. Um dos braços de Brahma segura um kamandal com água benta, que representa a água da vida. Um outro braço de Brahma segura um japamalá, que caracteriza o ciclo do tempo. Outro braço de Brahma segura uma flor de lótus, que traz consigo a pureza e a espiritualidade. E um outro braço de Brahma segura um livro, que representa o conhecimento que aquele sábio Deus tem. Todos esses objetos são segurados um por cada braço. E agora eu vou falar para vocês um significado de algumas palavras. São 2 palavras que eu acho que ficou um ponto de interrogação na mente de vocês, né? Vocês devem ter se perguntado: meu Deus, o que é isso? A primeira palavra é um kamandal. Um kamandal pode ser um pote ou mais uma jarra de água, né? Só que é aquela jarra meio que de ferro.
Depois vocês colocam no Google o nome Camandal e vê uma foto. Porque eu explicando assim, é uma jarra de água. Só que ele é uma jarra meio diferente, é uma jarra meio de ferro. A outra palavra é um japamalá. Ele é um cordão feito de alguns tem cristais, pedras, essas coisas. Outros é feito de contas. E esse japamalá é usado na meditação, que é uma forma de ajudar as pessoas, né, os seguidores da cultura hindu, quando tá fazendo a meditação, tá fazendo um mantra, tá fazendo alguma coisa, esse Japamala ajuda as pessoas a se concentrar, a meditar, a ficar leve. Então ele tem um grande significado, o Japamala. Continuando, a gente vai pro deus Vishnu, que também faz parte da Trimurti, que é o deus da preservação. Ele também é o deus responsável por sustentar e conservar, o planeta. E tem como dever preservar e auxiliar na evolução dos seres humanos. Este deus é conhecido por sua bondade e força. Seus principais aspectos são suas manifestações em uma forma de avatar, protegendo a humanidade da destruição. A figura do deus Vishnu, né, depende de como você vai interpretar, sempre é representada segurando uma flor de lótus, o símbolo da pureza. Um cajado que representa a força mental e do universo. E a concha, que emana um som que através dele originou o mundo. Uma curiosidade sobre o deus é que de seu umbigo nasce a flor de lótus. Isso aqui é uma outra teoria, tá? Que tá aqui, eu coloquei junto com essa parte do deus Vishnu. A teoria é a seguinte: Brahma senta-se para viver a kalpa ou kalfa, né? Depende de como vocês vão interpretar. Acredita-se que a kalfa, vou falar kalfa, mas não sei se tá errado ou se tá certo, tá, gente? É que eu acho que é kalfa, eu interpreto kalfa, mas vocês podem falar kalpa também, não sei. Brahma senta-se para viver a kalfa. Acredita-se que se a kalfa for vivida 2 vezes, o universo retorna ao início. Eu vou explicar para vocês agora o significadinho de 2 palavras. A primeira palavra é avatar. Vocês devem estar se perguntando, né? Muitos de vocês devem ter assistido aquele filme, né? O filme do Avatar. E o Avatar é aquele bichinho... Como é que é? Um bichinho azul, que tem orelha pontuda e tudo mais. Mas não é isso. O significado na cultura hindu é outro, tá, gente? Um avatar é um ser aonde... Ó. Vamos supor, Vishnu desceu à Terra em uma forma materializada. Então, é a descida de Vishnu em uma forma materializada. Então, vamos supor, eu sou um avatar. Um exemplo, tá, pessoal? Eu sou um avatar. Então, Vishnu vai me usar de instrumento para que desça a Terra em uma forma materializada, em uma forma humana, em uma forma de um corpo, em uma forma materializada. Então, é uma forma onde a gente consegue pegar, sentir, falar, ouvir e tudo mais. Então, um avatar é isso. É alguma pessoa, alguma coisa onde esse ser divino desce para a Terra e em uma forma materializada e usa nos usa como avatar, quando é como um avatar. E a kalpa ou kalfa, né? Depende de como vocês vão falar. É a equivalência de cerca a 4,320 bilhões de anos. Então vocês vão me perguntar, né? Nossa, mas por que
né, essa teoria, qual que é o sentido dessa teoria? Aí eu vou explicar pra vocês. Brahma, ele senta, vamos supor, né, ele senta o Brahma tá ali descansando. E ele tá vivendo a calfa. Que então ele tá vivendo, ele senta para viver o período de 4,320 bilhões de anos, que é a calfa, que equivale a calfa. E acredita-se, né, nessa teoria, acredita que se viver 4,320 bilhões de anos duas vezes seguidas, o universo retorna ao início. Então, se viver duas vezes 4,320 bilhões de anos, o universo retorna totalmente ao início, lá na pré-história, lá na época dos homens da caverna. Basicamente isso que eles acreditam que seja a Kalpa, tá? Agora eu vou entrar com vocês em um outro deus, que também faz parte da Trimurti, né? O último deus, mas não menos importante, que é Shiva. Ele é o deus da destruição e também é considerado o deus da yoga. A yoga é um caminho de evolução mental, que significa destruir algo e construir uma novidade no lugar. Com isso, o deus Shiva, cumpre a sua função de destruição. No entanto, a destruição não é algo tão negativo como as pessoas pensam. Shiva também é compreendido como um deus restaurador, capaz de transformar o mundo. Shiva é representado por quatro braços, sentado numa posição de lótus. 2 dos braços ficam sobre a perna, enquanto os outros braços carregam simbologias. A mão direita dele é espalmada, então a mão direita dele é amassada, que representa a bênção oferecida. E a esquerda segurando um tridente, uma arma utilizada por ele na destruição da ignorância humana. Na testa, Shiva tem seu terceiro olho, que representa a inteligência e o fogo destrutivo da renovação. A serpente em seu pescoço simboliza o domínio da morte. Ela também representa a Kundalini. A Kundalini também tem o significado A serpente em seu pescoço simboliza o domínio da morte, e ela também representa a Kundalini. A Kundalini, quando é despertada, também pode ativar os chakras, né? Os chakras, vocês vão aprender sobre os chakras em uma outra aula que não é comigo. Mas a Kundalini, quando pode ser ativada, ela ativa, né? Ela desperta os chakras, os nossos chakras. Agora, eu vou dar o significado das palavras para vocês. Posição de lótus, né? Vocês devem estar se perguntando. Alguns de vocês devem conhecer e outros não. A posição de lótus é aquela postura usada para fazer yoga, na qual a pessoa fica sentada, com as pernas cruzadas e com as solas dos pés voltadas para cima. Então, aquela posição que quando a gente vai meditar, fazer yoga, fazer um mantra, alguma coisa, a gente usa a posição de lótus. Espalmada quer dizer amassada, né? Quer dizer prensada. Eu coloquei espalmada porque eu acho que, não sei, né? Se algum de vocês não souber, eu coloquei. Se souber, não tem problema, né? Tá aí, mesmo assim, há um significado. Tridente. Muitos de vocês devem conhecer o tridente. E muitos de vocês não conhecem o tridente. O tridente é um garfo ou uma arma branca antiga com 3 pontas. Todas essas coisinhas que eu tô colocando, todo o significado das palavras
que, tipo assim, vai, tridente. Tridente, eu falando assim, vocês não conseguem, né, entender o que é vocês não conseguem ver um tridente. Aí depois, quando terminar essa aula, quando terminar esse videozinho, vocês vão lá no Google e procura tridente, Kundalini, essas coisas, que eles vão mostrar foto pra vocês e vocês vão ter uma base do que é. Kundalini é uma energia primordial que rege a vida e o universo. Essa denominação faz com que a energia cósmica que se concentra em cada ser, e que no humano, através da sua consciência, pode ser expandida. Então, a Kundalini é uma energia primordial que rege tanto a nossa vida quanto o universo. Tanto a nossa não, né? Tanto uma vida quanto o universo. E é isso. Essa foi né, a introdução de alguns dos 3 deuses, né, mais conhecidos da cultura hindu, que são Brahma, Vishnu e Shiva, que fazem parte da Trimurti. E agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Tem 3 perguntas, certo? E essas perguntas eu quero que vocês vão ganhar apostila, certo? E quando vocês responderem as perguntas, vocês podem responder num papel, colocar cultura hindu, aí perguntas. Primeira pergunta, né? Cada pergunta tá numerada. Aí coloca a primeira pergunta e coloca a resposta na frente. Segunda pergunta, resposta na frente. Terceira pergunta, resposta na frente. E me manda, tira uma foto da folha, uma foto que dê pra ver, certo? Uma foto que dá pra ver a resposta, dá pra ver certinho. E coloca no grupo do Telegram e coloca coloca respostas, perguntas da aula da cultura hindu, ok? E é isso. Ou vocês podem respondendo nos comentários mesmos, tá? No comentário do YouTube. Coloca lá, primeira pergunta, aí responde. Segunda pergunta, responde. Terceira pergunta, responde. A primeira pergunta é o quê? Ah, uma coisa a ressaltar, gente. Dessas perguntas que eu coloquei, não vai ter resposta certa ou resposta errada. É mais uma pergunta para que eu veja o que vocês entenderam. Se ficou alguma dúvida, coloca as perguntas no comentário, tá? Não fiquem com dúvidas, porque o pior erro da gente é ficar com dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. E essas perguntas não vai ter resposta certa ou resposta errada. É mais pra mim ver o que vocês entenderam, se vocês gostou do conteúdo. E é isso, tá? Primeira pergunta. Com base no que foi falado nos textos, no seu ponto de vista, por que especificamente esses 3 deuses formam uma Trimurti? Então, com base no que eu li pra vocês sobre a Trimurti, sobre cada deus, né? Sobre a representação dos objetos que cada um deles segura. Por que vocês acham que especificamente esses 3 foram escolhidos para fazer parte, para formar a Trimurti? Segunda pergunta. Com suas palavras, o que cada deus é responsável por manter a Terra em seu equilíbrio? Então, da mesma maneira que vocês vão responder a primeira pergunta pergunta o porquê especificamente esses 3 deuses formam uma Trimurti. E a segunda é o que cada deus é responsável por manter a Terra em seu equilíbrio. Então, no seu ponto de vista, o que cada deus é responsável por falar assim, não, ó, eu sou responsável por manter a Terra nesse equilíbrio. Então, eu faço tal coisa para manter a Terra no equilíbrio, tá? É essa a pergunta. Se tiverem dúvidas sobre as perguntas, coloque no comentário que eu vou estar respondendo. Terceira pergunta. O que você achou mais interessante sobre a cultura hindu?
Eu não terminei aqui, tá, gente? Tem mais um pouquinho pra baixo de alguns... De algumas... Tem mais alguns contextos pra ser falado pra vocês. Então, eu vou deixar a terceira pergunta por último. Vou deixar a última pergunta, tá? Para que vocês, lá no final, eu pergunto isso, porque aí vai estar o conteúdo certinho, completo. Aqui, eu falei agora, foi o conteúdo só dos deuses. Agora, eu vou falar um outro conteúdo, outras coisas para vocês. E eu vou deixar a terceira pergunta. Vou perguntar lá no final, que aí vocês vão ter uma revisão de tudo. E é isso. Aí agora vamos pro outro assunto. Continuando, agora a gente vai entrar num outro assunto, no outro tema, que também tem a ver com os deuses, tá? Mas é um assunto mais relacionado aos animais. Agora a gente vai entrar no assunto dos animais sagrados, seus significados e os deuses que têm traços desses animais. A Índia é um lugar cheio de espiritualidade, e determinados animais são altamente respeitados e valorizados nesse país, porque são considerados reencarnações de deuses da cosmovisão hindu. De acordo com algumas tradições, é proibido matar os animais, porque ele poderia ter a energia da alma de algum antepassado. A cultura hindu, que é seguida tanto na Índia como em todo o mundo, continua a seguir essas tradições até os dias de hoje. Alguns deuses que são cultuados na cultura hindu possuem traços de animais, ou são em formas de animais. Existem dezenas de animais sagrados na cultura hindu, mas agora eu irei falar alguns. Então não serão todos os animais, serão só alguns assim. O primeiro animal que a gente vai falar é o elefante. E o elefante é um dos animais mais sagrados da cultura hindu. E junto com o elefante vem o deus Ganesha, que traz a cabeça de um elefante. Então ele tem o traço do animal, que é a cabeça do elefante. O elefante é um animal que representa a montaria dos reis e com isso traz o símbolo de estabilidade e imutabilidade. Dentro da yoga, costuma atribuir o elefante a um dos chakras, Kulandara. É um chakra localizado na base da coluna vertebral. E também é um chakra raiz, que é do elemento terra. Com isso, ele canaliza energia da terra e traz a conexão e a segurança para as pessoas. É um animal que representa a reencarnação de Ganesha. O elefante transmite a imagem de Ganesha, o deus hindu, com a cabeça de elefante, que é um deus da sabedoria, da superação e da remoção de obstáculos. Um dos deuses mais cultuados na Índia. Ganesha é conhecido por sua inteligência, o guardião da riqueza, da beleza, da prosperidade, da força e do equilíbrio. Ganesha possui o corpo de homem, que representa o microcosmo, e possui a cabeça de um elefante, que representa o macrocosmo. Assim, o elefante é considerado paradoxalmente, considerando o começo e o fim ao mesmo tempo. Os hindus acreditam que o elefante é a montaria de cada uma das 8 divindades, que rege os 8 pontos cardeais. Em alguns lugares, os elefantes são posicionados em cima de algumas pilastras, que significa que o elefante está trazendo o despertar. É também considerado como um animal cósmico, que se assemelha à estrutura do cosmos, 4 pilares sustentado por uma esfera. Alguns antigos dizem que um elefante vermelho de costas para a porta de entrada não permite que a energia negativa entre naquele lugar.
Então, aqui eu falei um pouquinho do elefante, falei um pouquinho do chakra Muladhara. Não sei se estou falando certo, tá, gente? Porque é um nome meio complicado. Se eu estiver falando errado, me perdoe, porque realmente eu não sei. Então, relevem. E eu falei um pouquinho sobre elefante, sobre o deus Ganesha. Falei, né, uma superstição que eles acreditam, né, que alguns antigos diziam que o elefante vermelho virado de costas para a porta, ele barra energia negativa, né? E é isso. Agora eu vou entrar um pouquinho no animal macaco. Macaco também é um dos animais sagrados. E junto com ele vem o Deus que traz a cabeça e o rabo de um macaco. Os macacos são cultuados animais sagrados. Por uma certa região na Índia, onde os macacos passaram a entrar em extinção. Depois disso, o deus Hanuman, que tem traços do animal, passou a proteger todos os macacos. Então, se algum dia você machucar algum macaco, pode ter certeza que está ofendendo a divindade. O macaco, para os indianos, representam o símbolo da alma. Segundo os livros Hanuman Chalisa, Maruti Strontan e o sânscrito Ramayana, Hanuman é filho do deus do vento, Vayu, e um avatar de Shiva, cujo as tarefas é auxiliar o rei Ramachandra a derrotar o deus demônio, Ravana. Esse deus simboliza a força, coragem, perseverança, agilidade, altruísmo e devoção. No sânscrito Ramayana também conta que Hanuman serviu fielmente ao seu deus pessoal, Rama, um avatar do deus Vishnu. Então aqui a gente vê que o macaco, ele é um animal sagrado por conta de que em uma certa região da Índia começou a haver muita extinção desse animal. E aí o deus Hanuman falou assim, não, eu vou tomar conta dos macacos e vou passar a cuidar deles. Então, esse deus passou a cuidar dos macacos. E aí conta mais um pouco, conta mais a história do deus, né, do que mais do macaco, porque o macaco passou a ser um animal sagrado aos hindus, né, ao pessoal da cultura hindu, pelo fato desse deus, tá? Então, é isso. E eu tô falando aqui, gente, só alguns animais, tá? Não são todos. E por ter certeza que uma coisinha que eu vou acrescentar agora aqui. Uma certeza de que todos os animais são sagrados, gente, todos. Todos os animais são sagrados. Não somente na cultura hindu, mas também em todo o mundo os animais são sagrados, porque os animais, eles dão alimento pra gente e a gente tem que respeitar e cuidar de todos eles da mesma forma que a gente respeita e cuida de um ser humano, porque eles não deixam de ser um ser, né, eles não é um ser humano, mas eles é um ser vivo, então eles vivem, eles comem, eles sentem dor, eles têm sentimentos. Então, todos os animais são sagrados, todos mesmos. Agora, vou falar um pouquinho para vocês da vaca. A vaca, ela não tem... A vaca, ela é um animal sagrado, só que ela não tem um deus que tem a sua característica. Mas ela tem uma deusa, né? Uma deusa? Uma deusa que eu vou ler para vocês e aí vocês vão entender. A vaca é um dos animais sagrados por conta de ser considerada um presente dos deuses.
Por essa razão, os hindus consideram um pecado comer carne de vaca. Por esse motivo, as vacas são livres na Índia. Muitas das vezes pode vê-las caminhando pelas ruas, descansando. Para eles, a vaca traz a simbologia da abundância, espiritualidade, fertilidade e maternidade. Falam que as vacas têm uma ligação com o Deus Krishna. Agora virá a explicação. Krishna foi um menino muito travesso. Em sua infância, um adolescente amoroso e um adulto heróico. É também conhecido como o Senhor Obscuro e oitava resistência terrena de Vishnu, como divindade responsável pela manutenção do cosmos. Uma das encarnações mais amadas e sagradas dos indianos, representada pela forma de um pastor de vacas, que vem tocando sua flauta e com isso ele seduz todos os seres vivos. Ele também é conhecido por outros nomes. Esses são os mais populares: Govinda, Siamasundar ou Gopala, e também é conhecido como o preservador das vacas. E hoje ele é uma divindade que toma conta das vacas e através delas ele manda sua energia ao seu povo. Por isso, matar as vacas lá é um ato de desrespeito e um pecado. Então, com esse princípio das vacas, né, a gente vê que as vacas, elas são um animal sagrado por conta desse Deus, mas não deixa de ser um animal sagrado, né? Como eu disse, todos os animais são sagrados porque alguns deles alimentam o nosso corpo, eles sentem dor, eles sentem sentimento, eles têm sentimento, têm dor, ficam tristes, eles são igual um ser humano, mas eles são um ser vivo, né? E como eu disse, eu vou fazer a pergunta para vocês. Do contexto, pessoal, do contexto geral de que você, do que eu falei, de que vocês estudaram, de um contexto geral, de um contexto todo, o que você achou mais interessante desse contexto geral? Sobre os animais, você pode falar, eu achei mais interessante sobre o animal tal e o deus tal. Eu achei mais interessante tudo. Aí vai sobre vocês. Desse contexto geral que eu falei pra vocês, que eu li pra vocês, que eu expliquei, o que vocês acharam mais interessante? O que mexeu ali mais com você? O que te fez, né? O que você mais gostou no contexto dessa aula? Como eu disse, se vocês quiserem responder no comentário, só responder, colocar resposta às perguntas e colocar aí responde, 2 responde, 3 responde, porque, né, pra ficar mais fácil pra mim ler, né, pra me entender também. E espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre um pouquinho dos animais, um pouquinho de cada deus, né, um pouquinho da Trimurti, um pouquinho da cultura hindu completa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, comenta, curte, compartilhe, manda para seus vizinhos, para seus amigos, para seus parentes, manda para todo mundo. Quanto mais vocês mandam, mais a gente fica agradecido, mais a gente gosta, mais vocês estão nos ajudando. Porque quanto mais vocês vão indicando, quanto mais vocês vão ajudando a gente a crescer o canal, ajudando a gente a crescer as páginas, isso é algo muito gratificante, muito lindo pra gente. A gente ama cada um de vocês que ajuda a gente, cada um de vocês compartilha, cada um de vocês que tá ali todo dia curtindo e compartilhando nossa publicação, as publicações que a gente faz na página, que tá aqui assistindo nossas aulas, tá compartilhando nossas aulas, tá curtindo, tá comentando, tá respondendo, tá interagindo na aula. Então é isso. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado.
Um beijão pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus. E tenha uma boa semana. Um bom final de semana. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é isso. Um beijo. Fique com Deus e tenha uma boa semana ou um bom final de semana.